Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ei, não é porque você está passando algumas situações que isso não quer dizer que Deus ele não é com você. Isso não quer dizer que Deus te abandonou. Isso só é um processo para você viver os planos, os propósitos que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que muitos são escolhidos e muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Deus te escolheu a dedo, desde o ventre da sua mãe, que Deus te escolheu, que Deus tem propósito na sua vida. Assim foi com Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, que era tirar o povo do Egito, libertar o povo do Egito, de Faraó. E a Bíblia diz que o inimigo se levantou Faraó para matar os bebês que estavam nascendo, né? Porque o inimigo ele é assim. Todas as vezes que Deus tem um plano na sua vida, um propósito para realizar, o inimigo ele se levanta, porque ele sabe que é o plano de Deus. Mas não adianta não. Deus ele sempre dá uma estratégia para os seus filhos. E a Bíblia diz que Deus ele deu uma estratégia para a mãe de Moisés. Ela escondeu o menino por um bom tempo, porque Faraó queria matar todos os meninos homens que nascessem. O inimigo se levantou ali porque Deus tinha um plano na vida. Não é diferente nas nossas vidas. O inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque ele sabe dos planos de Deus na minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que Deus ele deu uma estratégia a Joquebede, a mãe de Moisés, e ela ali esconde o menino para que Faraó não matasse. Não adianta o inimigo decretar na minha vida e na sua vida. Se Deus já decretou vida, se Deus já decretou que os planos dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que ela esconde e depois Deus dá uma estratégia dela colocar ele no rio Nilo. E ali a filha de Faraó vê ele, né? Ela coloca ele no cesto e lança ele no rio Nilo, né? E a sua irmã, né, Miriam, fica olhando, né, o cesto, a água levando, né? E ali a filha de Faraó estava se banhando no rio, né? E ali ela vê o menino e ela se encanta com o bebê, com Moisés. E ali ela pega ele e cria ele como filho, porque ninguém acaba com o plano e o projeto de Deus. Pode se levantar o Faraó, pode se levantar quem quiser, não vai conseguir destruir o plano que Deus tem na sua vida. E a Bíblia diz que ali ele foi crescendo, mas Deus já tinha um plano de libertar aquele povo de Faraó, porque o povo clamou, o povo pediu a Deus que libertasse daquela escravidão, que eles não aguentavam mais, não suportavam mais ser escravo.
Eles queriam ser livres. E Deus, ele ouviu a oração daquele povo e nasceu ali a promessa. A promessa, né? Nasceu ali Moisés. E todas as vezes que a promessa está perto de se cumprir na sua vida, o inimigo se levanta. Não é diferente, mas não adianta, porque o plano que Deus tem com você é dele. Antes de você sonhar, Deus já tinha sonhado para você e depois ele colocou no seu coração esse projeto que você sonhou. Primeiro, Deus sonhou para você. É plano, é projeto de Deus na sua vida e ele vai se cumprir. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os incapacitados. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele não precisa de vento favorável para agir. Ele age no impossível. Aquilo que é impossível aos meus e aos seus olhos. Porque ele é o Deus do impossível. O que é possível, eu e você fazemos. Não é verdade? Mas o que é impossível, talvez você esteja aí, dizendo, isso é impossível para mim. Você está no lugar certo de Deus agir. É aí que Deus quer agir, porque Deus quer mostrar a glória dele. Porque a glória não é para mim, para você. A glória é para ele. Para que muitos que vejam e digam, eu vi, não só para você, mas muitos que vão olhar e vai dizer, eu vi. E agora eu sei que ali foi Deus, ali foi a mão de Deus, ali foi o trabalhar de Deus, ali foi o agir de Deus, porque eu vi que era impossível. Então Deus ali, ele vai mostrar a glória dele para muitos que duvidam. Muitos duvidam do seu chamado, mas eu vou dizer uma coisa a você, não duvide, porque Deus, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Assim como Deus escolheu Moisés para libertar o povo, Deus tinha plano e tinha planos na vida de Moisés. Deus escolheu ele do ventre da mãe dele. Você, Deus também escolheu desde o ventre da sua mãe. Você é um escolhido de Deus. Não duvide do seu chamado. É você mesmo. Deus, muitos duvidaram do chamado de Davi. Muitos olhavam para a aparência. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Veja só como o trabalhar de Deus é diferente. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Deus, ele conhece o seu interior. Deus, ele conhece você por dentro e por fora. Tudo que você está passando hoje é um processo para você viver os planos de Deus na sua vida. Deus está te capacitando para lhe entregar algo na sua vida. E o inimigo, ele se levanta, vem os levante, mas ele cai por terra, porque os planos é de Deus. E agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Quem impedirá que os planos de Deus não são os seus planos, é plano de Deus? Quem impedirá os planos de Deus na sua vida? Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem. Deus não é homem, ele é Deus. O homem, ele cumpre, ele não faz, ou quer dizer, ele promete e não cumpre.
Mas Deus, Ele cumpre com as suas palavras, porque Ele não é homem, Ele é Deus. Ele não é homem para mentir, Ele é Deus, justo e fiel. Se alegre, porque Deus Ele vai cumprir tudo que Ele tem prometido a você. Então, ele se levantou, mas não adiantou. Ali, o plano de Deus prosseguiu. Moisés cresceu pela própria filha de Faraó, né? Deus já tinha planejado tudo. Não se preocupe não. Não se preocupe que se levante não. Porque Deus já está no controle de tudo. Ainda que algo saia do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. Fique em paz. Fique confiando, sabendo que Deus está no controle. E Ele está no controle. E tudo Deus coloca no seu devido lugar. E a Bíblia diz que a filha de Faraó, precisou de alguém para amamentar o menino. E quem ela chamou? A própria mãe. A própria mãe de Moisés. Porque ali já tinha sido plano de Deus. A sua irmã Miriam viu, né, que a filha de Faraó pegou Moisés e correu e foi falar à sua mãe. E a sua mãe foi lá e, né, ela ficou sabendo que a filha de Faraó estava à procura de uma mãe de leite, né, para amamentar o menino. E ela foi lá, veja o trabalhar de Deus. Confia, irmãos. Só basta a gente confiar. E a Bíblia diz que a própria mãe amamentou seu bebê. Deus é lindo no seu trabalhar, não se preocupe não. Confie em Deus, porque ninguém vai matar a promessa que Deus tem na sua vida não. Foi assim que Faraó queria fazer, matar a promessa, porque ali tinha nascido a promessa de Deus com aquele povo, de libertar aquele povo. O inimigo se levantou com fúria. Todas as vezes que o inimigo se levantar, saiba que tem promessa, tem cheiro de promessa para se cumprir. Está bem perto de se cumprir uma promessa de Deus. Mas não adianta não, porque quem vai impedir o agir de Deus? Quem vai impedir de Deus cumprir aquilo que Ele já prometeu na sua vida, que Ele vai cumprir? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Ninguém. Fique em paz, confie e saiba que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que ali sucedeu. E os planos de Deus prosseguiu para se cumprir o que Deus já tinha planejado. Ninguém impede de cumprir as promessas de Deus. E Deus, Ele tem promessa na sua vida. E Ele vai cumprir todas as promessas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, amém? Fique em paz.